Vamos conversar um pouco sobre problemas relacionados à questão hídrica, à questão geopolítica dos recursos hídricos, e eu queria fazer uma breve introdução sobre esse tema. É interessante que você saiba que o século XX foi um século com um crescimento extraordinário da população mundial. Ela cresceu cerca de 3 vezes. Nesse mesmo período, a gente teve o consumo d'água aumentando cerca de 7 vezes. Muito desse consumo d'água deve-se à questão da agricultura. A atividade agrícola ela requer muita água e a gente sabe que a expansão da agricultura fez com que tivéssemos essa grande diferença. Sem falar também do consumo urbano, cada vez mais água de maneira direta e indireta é consumido por cada ser humano. Acho que não é difícil você perceber o seguinte, que a partir do momento que temos essa situação de uma população crescer cada vez mais e o consumo d'água também, nós chegamos a uma situação que caracterizamos como de estresse hídrico, ou seja, os recursos de água potável, eles estão cada vez mais escassos nas possibilidades de atendimento da população no planeta. Quando a gente também conversa sobre a água, é muito comum a gente falar que existem alguns problemas d'água. Na verdade, são problemas dos seres humanos em relação à disponibilidade de água potável. Só para você ter uma ideia, cerca de 97,5% da água no planeta ela é salgada. O que nos resta de água doce é apenas 2,5%. E essa pequena quantidade de água no planeta, com condições, com potabilidade, ela está distribuída de maneira muito irregular. A gente pode afirmar que boa parte desta água ela está concentrada em regiões polares ou até mesmo encontraremos boa parte desta no subsolo. Ou seja, subsolo, regiões polares são áreas de difícil acesso para nós seres humanos. A quantidade de água próximo da gente, na forma de rios, lagos, é um percentual ínfimo da água doce presente no planeta. E a gente vem poluindo muito essa água, deteriorando muito essa água que a gente adquire de maneira muito fácil próximo da gente. Para você entender um pouco mais sobre essa distribuição da água e como isso afeta geopoliticamente, dá uma olhada, por favor, nesse mapa. Ele destaca quais são as regiões secas no mundo. Então a gente percebe que existem grandes áreas desérticas, destacadas por esse tom avermelhado, também áreas semiáridas com tom amarelo. Uma das regiões mais secas no planeta, de grande extensão, é essa aqui, ó, que pega o Oriente Médio e o norte da África. Evidentemente, são áreas onde a disputa pela água potável ela é muito grande, gerando muitas vezes conflitos e tensões entre alguns países. Repara, por favor, esse mapa do Oriente Médio que pega também uma parte do continente africano. A gente tem aqui, ó, um rio chamado de Eufrates. Esse rio Eufrates ele nasce na Turquia, atravessa a Síria e vem para o Iraque. Ele deságua aqui, ó, pertinho do Golfo Pérsico. E aqui você encontra um outro rio chamado de Tigre. Juntos eles formam uma região chamada de Mesopotâmia. Pois bem, nós vamos encontrar esta sendo uma região de grande disputa de água potável. A gente sabe que aqui o país que tem a nascente, no caso a Turquia, ela se beneficia em relação aos outros países, em relação a Síria e Iraque. Porque a Turquia ela pode desviar parte dessas águas, pode poluir essas águas, prejudicando os países que estejam a jusante. Sempre o país que está a montante se beneficia do uso da água em relação aos países que estão a jusante. E aqui requer um acordo entre Síria, Iraque e Turquia para ter o uso adequado dessas águas. Aqui também existe uma outra região problemática, tá vendo? Ó? Ela vai envolver um país chamado Israel, envolvendo as águas de um rio chamado Jordão. Esse rio Jordão, ele ainda hoje vem sendo tema de disputas entre dois povos, entre o próprio governo israelense e o povo palestino. Os povos envolvidos aqui, eles disputam o mesmo território. Os israelenses e os palestinos alegam que as mesmas terras lhes pertencem.
E, paralelo a essa discussão territorial, existe também uma tentativa de ampliar o controle sobre as águas do Rio Jordão. Discussão semelhante você encontra aqui, ó, na região do Rio Nilo. O Egito é o país que está na foz das águas do Nilo, só que requer um acordo com outros países como o Sudão e até mesmo a Etiópia, por onde as águas do Nilo atravessam. O uso inadvertido das águas nessas áreas próximas às nascentes podem prejudicar aqueles países como o Egito que se encontra na sua foz.